Nós vivemos num contexto, nós estamos vivendo num contexto de muito desemprego, né, de muito subemprego, e nós vivemos constantemente imersas em cobranças relacionadas ao trabalho, relacionadas à sobrevivência. A mulher tem que contribuir para o orçamento familiar, né? Ela não pode, muitas vezes, ficar sem trabalhar, porque o dinheiro dela é necessário para o orçamento da família. E eu vejo, nesse contexto todo, que as mulheres sofrem muitas perdas no campo profissional, inclusive por causa da diferença de gênero, né? Porque às vezes a mulher é discriminada. Muitas mulheres são contratadas pelas empresas e para fazer, às vezes, o mesmo serviço que um homem faz, mas só que ela é contratada por um salário menor, né? Então, a mulher tem tido muitas perdas no campo profissional e isso acaba impactando a autoestima feminina, né? Eu converso muito com mulheres dessa faixa de idade, né, 40 mais, 50 mais, 60 mais, e eu vejo que muitas mulheres têm desejo de empreender, de começar um novo negócio, de mudar de carreira, ou quem sabe de conseguir uma promoção, uma melhoria dentro da sua empresa, onde ela já está trabalhando. Eu conheço mulheres que querem mudar de cidade para começar uma vida profissional em outro local. Conheço mulheres que querem aposentar e depois de aposentar, começar uma nova carreira diferente da primeira, onde ela trabalhou 30, 35 anos. Mas eu vejo também que muitas dessas mulheres têm um potencial incrível, têm conhecimento, têm bagagem, mas elas estão bloqueadas, cheias por causa de autoestima baixa e estão cheias de pensamentos sabotadores e crenças limitantes. Olha, as estatísticas mostram que apenas 4% das mulheres se considera com autoestima elevada e se sentem bem com quem elas são. E, no entanto, se você perguntar, a maior parte das mulheres vai dizer que está tudo bem, que se aceita como ela é, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, justamente porque é difícil, às vezes, para a mulher admitir que tem problemas com autoestima, porque ela se sente fragilizada e se sente vulnerável perante os outros. A outra pessoa é vista como um espelho, que faz você se diminuir, você fica olhando para outra pessoa e o fato de ficar se comparando com outra pessoa faz você se diminuir em vez de você reconhecer quão incrível você é. Então você acaba projetando na outra pessoa alguém mais perfeito do que você mesma. Alguém que tem mais atributos que você, que tem mais habilidades e qualidades que você, e isso acaba diminuindo sua autoestima. Mas, contraditoriamente, paradoxalmente, a mulher dá um sorriso para o outro e fala que está tudo bem, quando interiormente não está nada bem, está tudo muito ruim. Então, gente, a falta de autoestima, ela influencia na construção e na manutenção da sua carreira profissional. E essa baixa autoestima, ou a falta dela, vai desencadear várias coisas. Vou citar aqui para vocês, no campo profissional. Vai desencadear autossabotagem, procrastinação, competição excessiva, pessimismo e negatividade, insegurança, agressividade ou, o contrário, uma passividade, sensação de fracasso, isolamento, uma pessoa que não aceita quando erra, não reconhece, não aceita quando ela está errada, um excesso de comparação com colegas, frustração, etc. A lista é grande, gente. Estou citando assim o básico, né, de efeitos que a falta de autoestima pode desencadear na construção e manutenção da sua carreira profissional. A baixa autoestima faz você se ver como insuficiente, né? Você não consegue ver que você é inteira, é uma pessoa íntegra, é capaz, e você acredita que você não é tão boa quanto a pessoa que está ao seu lado. Você olha para as pessoas ao seu lado, olha para outras mulheres e acha que elas são mais competentes e mais habilidosas que você. Então, isso acaba diminuindo a sua vontade de se desenvolver, de se aprimorar, porque você, na verdade, tem uma crença limitante em que você não confia que alguém com as suas condições atuais, né, de acordo com o seu padrão mental de hoje, vai conseguir chegar num lugar profissional de sucesso ou próximo daquela pessoa com quem você está se comparando. Geralmente, a mulher que tem a baixa autoestima no campo profissional, ela está vivendo a síndrome da impostora.
né? Vocês já devem ter escutado falar essa expressão da síndrome da impostora, que é um sentimento universal que atinge milhões de mulheres em diferentes países e em diferentes contextos. É aquela sensação que a mulher tem de que nunca é capaz, de que nunca é suficiente e de que no lugar dela existe uma impostora, uma outra. Boa noite, Janice. Boa noite, Thaís. Muito bom ter vocês aqui. Ela sente que tem no lugar dela uma impostora, né? Que não é ela, que é alguém que é incapaz, que é inferior. Então, se você tem autoestima baixa no campo profissional, há uma grande chance de você estar vivendo nesse quadro da síndrome da impostora. É uma grande chance de você estar se percebendo como uma impostora na sua vida. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Dá um ok aí, dá um joinha, para eu entender que vocês estão me acompanhando o raciocínio, que vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Por favor, dá um joinha aí no comentário. Põe um curtir aí no comentário, para eu saber que você está entendendo. Ou não, né? Isso, manda os coraçõezinhos subindo também. Dá um curtir aí no comentário, para eu saber que você está entendendo. Sim, muito bem. Tá entendendo? Ótimo. Então, gente, os pensamentos de inferioridade, ok. Os pensamentos de inferioridade causados pela baixa autoestima da mulher 40+, eles são paralisantes. Eles te bloqueiam, eles não te deixam avançar, eles não te deixam seguir adiante. Porque se você não acredita que tem valor do jeitinho que você é, se você não acredita que tem capacidade como as outras pessoas, então as chances são de que você se diminua drasticamente. Você se inferiorize e você se perca a vontade de buscar mais resultados na sua carreira. Então passe com isso a procrastinar aquilo que você deveria fazer para ser mais realizada nas questões profissionais, né? Aumente a sua autoestima para ter resultados em todas as áreas da sua vida. Olha, esse assunto que eu estou falando hoje sobre autoestima profissional, gente, eu estou fazendo apenas uma introdução no assunto, porque é um assunto muito profundo, muito vasto e não dá para a gente esgotar ele numa live de 30 minutos, né? Essa questão da autoestima profissional passa também pela seu marketing pessoal, né? Você precisa construir a sua marca pessoal, cuidar da sua imagem, para você obter resultados dentro do campo profissional, né? E eu vejo que a mulher que tem autoestima baixa não cuida dessas áreas, né? Não cuida dessa área do marketing pessoal, da imagem pessoal, de se apresentar bem, etc. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Olha, gente, ninguém é perfeito. Perfeição não existe. Todas as pessoas têm atributos positivos e atributos negativos. Então, se você exaltar o que você tem de melhor, sabendo identificar e reconhecer suas melhores habilidades e atributos, você desperta a sua melhor versão e utiliza essas características boas e positivas para ter motivação para buscar os resultados que você quer. De uma forma que, quando você destaca seus pontos positivos e atributos e qualidades, os seus pontos fracos vão ser diminuídos, colocados em segundo plano e também podem ser modificados, esses pontos fracos, eles podem ser trabalhados e desenvolvidos ao longo do tempo, né? Mas aí você há de me perguntar, como desenvolver, como recuperar a autoestima feminina no campo profissional? Então eu digo para você o seguinte, não há uma chave mágica para abrir a caixinha da autoestima dentro de nós, né? Virar a chave, abrir a caixinha e lá de dentro da caixinha brotar uma autoestima boa. Não é assim que funciona. Para você ter uma boa autoestima, você precisa investir nisso, você precisa trabalhar nisso, porque senão as coisas não são automáticas, não caem do céu, não acontecem por acaso. Então você precisa trabalhar nisso. Então, para te ajudar, eu selecionei 5 passos importantes para você dar o pontapé inicial no sentido de recuperar a sua autoestima profissional e a sua autoconfiança e ter uma vida e uma carreira construída com mais realização, com mais felicidade, com mais sucesso, né? Seja qual for o campo profissional que você atua, seja qual for a sua idade, você pode colocar em prática esses 5 passos que você vai sair do lugar de bloqueio, do lugar paralisante onde você está, do lugar de síndrome de impostora, para alcançar um outro patamar e encontrar
motivação e alegria para se desenvolver e para colocar aquilo que você já tem com você de habilidade, de capacidade, botar isso para fora e transformar isso numa carreira, numa profissão. Eu tenho certeza, gente, que eu converso com muitas mulheres dessa faixa de idade, eu encontro muitas mulheres que são super competentes. São mulheres que já têm graduação do ensino superior, têm pós-graduação, às vezes tem mais de uma pós-graduação. Então, competência é o que não falta. Elas têm um estoque intelectual já muito bom, muito construído. E falta só, digamos assim, embalar esse estoque intelectual e colocar isso para o mundo, entregar isso para o mundo, né? Por exemplo, professoras, converso com professoras, né, que trabalham aí com escolas, outras professoras trabalham com ensino particular, né, reforço pedagógico. Quantas coisas essas professoras poderiam fazer além do seu emprego, né? Elas poderiam criar oficinas para as crianças, oficina de matemática, oficina de literatura, oficina de ciências. Quantas coisas poderiam ser construídas? As professoras de música, que eu sei que tem aqui no grupo, que estão nos assistindo aqui, poderiam também estar construindo oficinas, elaborando oficinas de musicalização para as crianças, oficinas de artes, para quem trabalha com artes. Enfim, ideias não faltam. Mas se a pessoa não desbloquear a autoestima e a autoconfiança, esse estoque intelectual fica preso aqui dentro, fica travado e ela não consegue entregar isso para o mundo, né? Transformar isso numa profissão, transformar isso numa remuneração. Então, vou falar aqui os 5 passos para você começar a combater essa autoestima profissional baixa. Primeiro passo é investir em autoconhecimento. Esse é o primeiro degrau para você combater o sentimento de inferioridade e a síndrome da impostora, que eu falei há poucos minutos. Você precisa conhecer a sua história, saber de onde você veio e honrar essa história. Não ter vergonha do caminho que você já percorreu para chegar até aqui onde você está hoje. Quando há autoconhecimento, é possível, minha gente, olhar para os seus padrões de pensamentos distorcidos, pensamentos que geram em você emoções ruins, pensamentos limitadores, né, sabotadores, e separar o que é seu do que é do outro. E, infelizmente, a gente, né, na nossa educação, na nossa formação familiar e escolar, a gente acaba trazendo muitas coisas ruins. A gente não traz só coisa boa, não. A gente traz coisa ruim também. Então, a gente precisa fazer uma seleção. O que é bom, a gente assimila, e o que não é bom, a gente descarta. Às vezes, até características da família que não são boas, a gente precisa descartar. Né? Mas só o autoconhecimento vai te conceder essa condição de fazer essa peneiração aí, peneirar, né? Separar o que é seu do que é do outro. O que é do outro fica com o outro. O que é bom, eu assimilo. O que é negativo, eu descarto. Sem autoconhecimento, você não tem condição de fazer essa separação. Então, comece a investir em autoconhecimento fazendo uma lista das suas características positivas. Vocês lembram, gente, no tempo de escola, que a gente rodava na sala de aula um caderno de questionário, cada folha era uma pergunta, e aí cada coleguinha da sala respondia aquelas perguntas? Vocês lembram disso? Me fala aí, ok, ou eu, escreve aí eu, no comentário, quem viveu na escola essa experiência do caderno de questionário. Olha, eu sou mais velha aqui que vocês, eu estou com mais de 60 anos, e eu tive na minha vida escolar o caderno de questionário, que as meninas circulavam pela sala de aula, cada página do caderno tinha uma pergunta e a gente ia respondendo aquelas perguntas e assim a gente ficava conhecendo um pouco de cada coleguinha da sala de aula. Dá um ok aí se você fez o caderno de questionário. Você fez o caderno de questionário, gente? Na sua infância, na escola? Esse caderno circulava, né? A aula está rolando e o caderninho também estava circulando, de carteira em carteira. Nesse caderno, eu me lembro que tinha uma pergunta assim, o que você mais gosta em você? E naquela época, gente, era muito fácil encontrar alguma coisa que nós gostássemos em nós para responder ali naquele caderno. A gente não deixava essa página do caderno em branco. A gente não precisava de pensar muito para responder o que a gente mais gosta em você. Agora, hoje em dia, às vezes as pessoas têm dificuldade quando a gente pergunta o que você mais gosta em você, quais são as suas características positivas, a pessoa fica hesitante para responder. Os defeitos, ela lembra muito rapidamente. Os defeitos, ela lembra com a maior facilidade.
mas as características positivas, ela não lembra, né? O adulto às vezes se bloqueia nesse quesito aí. Então aproveite esse momento de fazer uma lista das suas qualidades e escreva, né, num caderninho essas suas qualidades e busque estratégias para melhorar aquilo que você já tem de bom, para potencializar aquilo que você já tem de bom e também para você usar as suas qualidades em prol da melhoria dos pontos fracos. São as suas qualidades que vão te dar suporte e elementos para você melhorar os seus pontos fracos. Então, vale a pena você criar pensamentos fortalecidos, pensamentos positivos e encorajadores para você mudar os padrões e crenças limitantes que possam estar aí habitando a sua cabeça, tá? O segundo passo para você começar a combater a autoestima baixa profissional é traçar metas para a sua vida. O que você gostaria de melhorar? Quais hábitos você gostaria de adquirir? Quais hábitos você gostaria de deixar para trás? Anote essas perguntas para depois você responder para você mesma. E eu quero destacar, né, fazer um parêntese aqui para o seguinte: não coloque respostas vagas, né? Por exemplo, nessa pergunta aqui, o que você gostaria de melhorar? Uma resposta vaga seria assim: eu gostaria de uma vida mais leve. Mas uma vida mais leve é uma resposta muito vaga, gente. O que é uma vida leve? Vida leve para mim pode ser uma coisa, vida leve para outra pessoa pode ser outra coisa. Então coloque coisas concretas. O que é ter uma vida leve? Responde de forma concreta, né? O que você gostaria de melhorar? Eu gostaria de melhorar o meu vencimento, o meu salário mensal. Hoje o meu salário mensal é 3 mil, eu gostaria de alcançar um patamar de 5 mil, de 10 mil. Ou eu gostaria de trabalhar menos horas para poder ter mais tempo de ficar com a minha família. Então, responda a essas perguntas sendo mais objetiva, mais concreta possível, para as suas respostas não ficarem muito vagas. Quanto mais concretas forem as suas respostas, mais fácil vai ser de você colocar isso em prática. A outra pergunta que eu falei: quais hábitos você gostaria de adquirir? Nomeie os hábitos que você gostaria de adquirir. Eu gostaria de adquirir o hábito de ler todo dia, pelo menos 15 minutos por dia. Eu gostaria de ter o hábito de fazer caminhada 3 vezes por semana. Seja bem concreta e bem objetiva. E também nos hábitos que você quer deixar para trás. Seja também bem objetiva e bem concreta, tá? Então, nesse tópico aí de traçar metas para a sua vida, você deve descrever quais metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, quais metas você quer alcançar para a sua vida e que te fariam se sentir uma pessoa melhor e mais autoconfiante, tá? Terceiro passo para você começar a combater a baixa autoestima profissional. Cuide de você, né? Dê atenção ao autocuidado, pratique o autocuidado. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Então, tire um tempo do dia para você se concentrar em você, nem que seja por 5 minutos. 5 minutos do dia para você ficar com você mesma. Tome um banho relaxante, por exemplo, se concentrando nas sensações que a água, que o sabonete, que a espuma, que o shampoo, a temperatura da água, a toalha de banho. Concentre-se nas sensações que você obtém, no prazer que você obtém. Liberte-se um pouco dos deveres e das obrigações de cuidar dos outros. Porque a mulher fica muito tempo só cuidando do outro, olhando para as necessidades dos outros, porque nós fomos condicionadas a isso, nós fomos educadas para isso. Olhar primeiro para o outro e nos deixar em último lugar, em último plano. Então, escolha um dia da semana, sei lá, para você ir na manicure, ou você mesma pintar a sua unha, para quem sabe fazer e gosta de fazer. Eu acho um autocuidado muito relevante. Mas assim, você vai pintar a unha, não é para os outros, não. Para a outra pessoa ver que você está de unha pintada, não é para você. Para você se sentir bem com você mesma. Separe um tempo da sua semana para fazer uma caminhada, para fazer um contato com a natureza. Enfim, cuide de quem você é, né? Cuide de você. Da sua estética, quando você achar necessário, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua saúde mental também. Autocuidado, gente, não é egoísmo. Autocuidado é amor próprio, tá? Gravem isso. Autocuidado é amor próprio. Quarto passo para você começar a combater a autoestima baixa no campo profissional é praticar a gratidão. Separe um momento do dia para agradecer.
Agradecer por quem você é, do jeitinho que você é, para agradecer pelo que você tem, para agradecer pelo que você faz, para agradecer pela sua história, né? Como você chegou até aqui, como a sua história foi construída. E eu sugiro um pequeno exercício que ao fim do dia, à noite, assim, por exemplo, antes de deitar, quando você está relaxando e se preparando para o descanso, eu sugiro que você separe uns minutinhos para agradecer 3 coisas, mesmo que sejam coisas simples, que aconteceram durante o seu dia, né? 3 coisas. Não precisa ficar esperando que seja uma coisa mega grande para você agradecer, não. Você pode agradecer o perfume de uma flor que você sentiu, você pode agradecer o sol que tocou na sua pele, você pode agradecer a bênção de levantar e respirar de manhã, a bênção de sair de casa e voltar íntegra, né? Do jeito que as ruas estão perigosas, o trânsito está perigoso, a violência, o crime que circula lá fora, é uma bênção, gente, é uma graça, uma dádiva, sair na rua e voltar para casa íntegra. Olha que coisa boa! Então, agradeça 3 coisas que aconteceram com você durante o dia e siga praticando isso diariamente. Olha, a gratidão tira o seu foco do pessimismo, do negativismo, tira o seu foco da falta. Você para de olhar para aquilo que falta, para você olhar para aquilo que tem, para aquilo que aconteceu de bom com você. Então isso vai trazer uma perspectiva mais positiva e mais otimista para a sua vida, né? Então se você conseguir praticar essa gratidão diariamente, você vai pouco a pouco mudando a sua mentalidade pessimista e negativa para uma mentalidade otimista, positiva e de gratidão, tá? E 5º passo para você combater a baixa autoestima, né? Para o começo desse combate, né? Porque, como eu disse, não se esgota nesses 5 passos aqui. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. É você concluir a tarefa que você se propôs a fazer. Às vezes pode parecer uma coisa boba. Às vezes a gente tem vontade de desistir quando a gente se propõe a fazer alguma tarefa, né? Muitas vezes nós somos assaltadas pelo desejo de desistir, mas vocês vão de concordar comigo que quando a gente se propõe a fazer uma atividade e a gente leva aquela atividade até o fim, a sensação de satisfação que a gente tem de ter concluído aquilo é uma sensação muito boa, porque nós nos sentimos capazes, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos confiantes e com isso nós aumentamos a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Semana passada, no grupo de mulheres, que eu estou trabalhando essa semana, né, sobre autoconhecimento da mulher 40+, uma das mulheres até falou assim, olha, eu hoje estou satisfeita que eu consegui concluir uma atividade. Não foi uma coisa grande, foi uma coisa pequena, mas eu me propus a concluir essa coisa pequena e consegui. Que é uma coisa simples para a dona de casa, que é fazer uma faxina. Ela falou, se eu me propusesse a fazer uma faxina na casa inteira, ela falou, com o meu ritmo de vida que eu tenho hoje, meu ritmo de trabalho, eu não ia dar conta de fazer a faxina na casa inteira, eu ia parar no meio do caminho, eu ia ficar frustrada. Então, ela internamente, ela fez o seguinte, eu vou me desafiar a arrumar um quarto. E assim ela fez, ela colocou aquela meta para aquele dia, hoje eu vou faxinar esse quarto. E ela conseguiu, fez a faxina naquele quarto e no fim do dia ela estava toda satisfeita contando isso para nós lá no grupo, porque realmente isso empodera a gente, isso dá uma força, isso dá um vigor, porque você vê que você é capaz. E eu comentei com elas o seguinte, aquele psicólogo canadense muito famoso, chamado Jordan Peterson, ele fala muito isso. Se você quer arrumar o mundo, se você quer consertar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua casa. Comece pelo seu quarto. E se a gente vê que aquela tarefa é gigantesca, que é uma tarefa muito impossível para nós naquele momento, divida a tarefa em pequenas fatias. Né? Se arrumar a casa toda, faxinar a casa toda é muito, você não vai conseguir realizar, divida um pouco cada dia. Se arrumar o quarto, arrumar um único quarto é muito, divida a tarefa em fatias. Hoje eu vou arrumar as gavetas, amanhã eu arrumo o chão, limpo o chão, tiro a poeira, enfim, você vai dividindo aquela tarefa que aparentemente é grande em etapas, aí você vai se sentir mais satisfeita de ter realizado aquela tarefa e de não ter se proposto uma tarefa gigantesca, uma tarefa inalcançável que ia te deixar frustrada, né, e insatisfeita. Então, gente, fez sentido para você esses 5 passos que eu deixei aqui para você começar a melhorar a sua autoestima profissional? Como eu disse, isso é só o começo. Dá um joinha aí para eu saber que está fazendo sentido para vocês, gente.
Dá um joinha aí para eu saber que está fazendo sentido. Coloque um curtir aí no comentário para eu saber que está fazendo sentido aí. Põe uma mãozinha aí curtindo no comentário para eu entender que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Sim ou não? Acho que tem um delay, né? Até eu ver o comentário aqui demora um pouquinho. Mas então, gente, melhorar uma carreira profissional tem muitos aspectos envolvidos, né? Muitos fatores. Eu estou falando aqui, eu entendo que eu estou falando para pessoas que já têm uma bagagem de conhecimento, como eu disse, já têm graduação, algumas já têm até pós-graduação, que nessa faixa de idade muitas já chegaram nessa etapa, têm mestrado, algumas têm doutorado e tal. Agora, então você precisa trabalhar no sentido de transformar todo esse conhecimento que você tem em algo, algo profissional, né? Transformar o seu conhecimento, seu estoque intelectual em algo profissional, em algo remunerável, né? E, como eu disse, isso tem muitos fatores envolvidos, né? Tem a organização do tempo, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um cronograma, você tem que trabalhar, como eu disse, o seu marketing pessoal, você tem que trabalhar a sua imagem. Se você quiser empreender por conta própria, o caminho é completamente diferente de quem é empregado numa empresa ou numa instituição pública, são jornadas diferentes, então tudo isso tem que ser avaliado para a mulher buscar desenvolver a sua carreira, buscar uma promoção no lugar onde ela já está empregada, ou criar o seu próprio negócio, que é muito comum nessa idade, depois que as mulheres aposentam, elas criarem o próprio negócio. Eu mesmo conheço muitas mulheres que se aposentaram e criaram um outro negócio, ou foram para uma outra carreira. Depois da aposentadoria, e trabalham assim de uma forma mais leve, mais leve, que eu quero dizer, mais light, trabalham menos do que trabalhavam na época em que não eram aposentadas. Trabalham quando fazem um horário de trabalho assim mais light, né, com menos horas de trabalho por dia, né, que tem tempo de ficar com a família, tem tempo de viajar, etc. Então, gente, por hoje é só. Siga esses 5 passos que eu dei e comece hoje mesmo a melhorar a sua autoestima e ter mais controle sobre a sua vida. Se você, mesmo seguindo esses passos, você reconhecer que você não está avançando, não está saindo do lugar, busque ajuda profissional, tá? Talvez com ajuda profissional você possa sair desse lugar paralisante, desse lugar de bloqueio em que você está e consiga avançar um pouco mais na sua carreira e na sua vida e na sua felicidade.